Você que tem Bíblia, compartilhe com alguém que não tenha, né? E você que quiser acompanhar também pela projeção, como é um só versículo, nós leremos profeta Isaías, capítulo 43, versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Assim está escrito, irmãos: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Vamos lá todos a uma só voz? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Amém. Com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos mais uma vez. Peça para Deus falar contigo nesta noite. Senhor, nós estamos aqui diante desta palavra que é santa, que é viva, que é eficaz, que é o pão que mata a fome, é a água que alivia a sede, é a lâmpada que ilumina os nossos pés, é o farol que norteia a nossa vida, é tudo em nós, Pai, é o alimento da nossa alma. Que nesta noite o Espírito Santo do Senhor venha falar com a sua igreja, venha falar com o seu povo, venha tirar toda distração e que nós possamos, Pai, semelhantemente a Maria, estar sentada aos seus pés para ouvir os seus ensinamentos. Fale conosco, Pai, que seja um tempo de aprendizado e de crescimento. É isso que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar essa meditação que faremos aqui nesta noite. Nós vamos caminhar um pouco na Bíblia Sagrada, trabalhando uma seguinte pergunta que Jesus faz para os seus discípulos, e esta pergunta que é feita para os seus discípulos, ela encontra uma resposta em Pedro, e uma resposta satisfatória que Jesus louva, exalta a Deus por ter revelado aquela resposta a Pedro. E eu quero fazer essa pergunta para você nesta noite. Imagina se eu, nesse exato momento, apontasse o dedo para você e pedisse para você ficar de pé aqui na igreja e respondesse a seguinte pergunta para mim: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu creio que se nós estamos aqui em 150 pessoas, nós teremos 150 respostas diferentes. E eu creio que nós teremos respostas contraditórias, e eu creio que nós teremos respostas de um jeito, respostas de outro jeito, porque cada um aqui tem um significado e cada um tem uma concepção de quem é Jesus para cada um de nós. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. Eu não sei se você é dessa época, mas quando eu estudava, na época acho que era colegial que chamava, né? Hoje mudou todos os nomes, mas era colegial. E eu lembro que a gente tinha alguns professores que de vez em quando chegavam na sala de aula e falavam pra gente assim, ó: tira uma folha em branco, fecha o caderno, pega um lápis, uma borracha e hoje vai ter um teste surpresa. Gente, era o pior momento, né? Porque o teste surpresa é assim, quem sabe, sabe, e quem não sabe, roda, né? Então eu sempre fazia parte da turma que não sabia muita coisa, então o teste surpresa para mim sempre foi uma coisa muito difícil, né? Porque era algo que você não tinha como decorar, não tinha como aprender, quem sabe põe no papel, quem não sabe vai com nota baixa. E teve uma ocasião que Jesus, ele fez um teste surpresa com os seus discípulos. Ele estava caminhando, batendo um papo com eles, e num dado momento Jesus fala assim: pessoal, quem é Jesus? Quem as pessoas falam ser Jesus? E ali uns responderam, uns falam que Jesus é Elias, outros falam que Jesus é Moisés, tem uns que falam que ele é um dos profetas do Antigo Testamento. E diante daquele tanto de resposta diferente, Jesus vai e aponta o dedo para eles e pergunta assim: e vocês? Quem eu sou para vocês? E a pergunta de interrogação surge na mente dos discípulos, e Pedrão levanta no meio daquela turma e ele fala o seguinte: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e fala assim: Pedrão, nota 10, cara,
Tudo que eu queria ouvir, você falou. E Jesus fala para ele: Pedro, quem te revelou isso foi Deus. Você teve uma revelação do céu, porque você entendeu perfeitamente que eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus vivo. E quando nós olhamos para essa questão, irmãos, nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Sabe por quê? Hoje em dia, nós vivemos um problema na igreja evangélica. E qual é o problema que nós vivemos? Não sei se você já viu esse termo nas redes sociais, mas hoje se diz muito sobre a morte da palavra. E o que é a morte da palavra? A morte da palavra não é você deixar de pregar a palavra. A morte da palavra não é você fechar a palavra. A morte da palavra não é você parar de explicar o texto bíblico. Mas a morte da palavra, sabe o que é? É quando a palavra de Deus, ela é pregada de maneira parcial. Isso acaba gerando o quê? Uma morte da palavra. O que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia, ela é um livro que vem de Gênesis a Apocalipse, ela é ligada uma parte na outra, e tudo que está escrito no primeiro livro, reflete também no último livro, ela é totalmente coerente, ela está totalmente sintonizada, ela tem uma harmonia entre as suas partes, e a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E qual que é o grande problema que nós enfrentamos hoje? Que muitas vezes, esta palavra de Deus, que é do começo ao fim, ela tem que ser ensinada também do começo ao fim. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus, Ele quer abençoar a igreja, fala, e fala muito. Então a gente tem que pregar sobre as bênçãos de Deus? Temos. A Bíblia fala que Deus vai trazer prosperidade para a igreja? Fala também. A gente tem que pregar sobre prosperidade? Temos. A Bíblia fala que Deus vai abrir portas aonde não existe portas? Fala, e a gente tem que pregar sobre isso. Só que a mesma Bíblia, ela fala também que a gente tem que abandonar o nosso pecado, e a gente tem que pregar sobre isso. A mesma Bíblia fala que você tem que negar você mesmo, e nós temos que pregar sobre isso. A mesma Bíblia fala que nós vamos ter problemas, lutas e tribulações nesta vida, e nós temos que pregar sobre isso. Então o grande problema não é você falar que Deus vai abençoar, que Deus vai prosperar, mas o grande problema é você pregar só isso. O grande problema é você ensinar só uma parte. O grande problema é você ficar falando só o que as pessoas querem ouvir. Então, quando nós estamos diante da Bíblia, nós como pregadores, nós temos o compromisso de ensinar a Bíblia do começo ao fim. Ouvir palavras de vitória, palavras que massageiam o nosso ego, palavras que impulsionam a nossa fé, mas palavras também que vêm de confronto com o nosso coração, palavra que faz a gente mudar a atitude, palavras que tiram o equilíbrio da sua vida, palavra que tira o seu sono durante a noite e fala para você que você precisa mudar. Então nós temos que pregar como um todo. Hoje nós vivemos um problema que é revelado como a morte da palavra. E hoje em dia, irmãos, eu fiz essa pergunta: quem é Jesus para você? Sabe por quê? A igreja cristã evangélica, quem aqui tem um tempo maior de caminhada evangélica, quem tem aqui uns 30 anos, 25 anos, 20 anos, ou até 15 anos, você vai concordar comigo com uma situação. Há algum tempo atrás, qual que era o grande trunfo da igreja? Era perguntar para as pessoas que não eram da igreja se aquelas pessoas já aceitaram a Jesus como Salvador. Quantas vezes você já ouviu isso? Alguém chegou perto de você: você já aceitou Jesus como Salvador? Aí você fala: sim. Que bom, graças a Deus, Você vai para o céu. E a gente percebia que a igreja entendia que o aceitar Jesus como Salvador era tudo, era o suficiente e ponto final. E a maior prova disso era que os movimentos missionários giravam em torno disso. E a gente não precisa de ir muito longe. Recentemente eu vi um movimento missionário que teve aqui em Passos, e eles fizeram trabalhos, pregaram o evangelho, passaram filmes, fizeram tantas coisas, e no final aquele movimento missionário tentou no relatório colocar o seguinte: olha, fizemos isso, fizemos aquilo e fizemos aquilo outro. No total, aproximadamente 200 pessoas aceitaram Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, e isso é bacana. E o que acontece? Quando a gente tem essa percepção que Jesus, Ele é o Salvador, e nós pregamos só isso, e se a pessoa aceitou, pronto, acabou, nós começamos então às vezes a colocar Jesus boca abaixo. Eu já vi gente chegar às vezes para uma pessoa alcoolizada: você quer aceitar Jesus? Quero. Amém, glória a Deus, salvação. E a gente sabe que isso não quer dizer nada. Tem gente que aceita Jesus hoje, perde Jesus amanhã.
Se você fizer 10 apelos para aqui na frente, ele vem nos 10 apelos. Então é porque não foi algo eficaz, é algo que da boca para fora, é algo que a pessoa escuta porque alguém ofereceu. Gente, entre nós, quem vai negar Jesus? Não é todo mundo que é oferecido, você aceita. Mas hoje, como se não bastasse essa questão de você falar isso, o grande desafio da nossa sociedade hoje não é perguntar para a pessoa se ela tem Jesus, se ela aceitou Deus, mas a grande questão é perguntar qual Deus que ela aceitou, porque hoje tem muitos deuses que são diferentes do Deus da Bíblia. Tem gente que crê num Deus que é curandeiro, só cura. Jesus cura, mas ele não só cura, ele faz também outras coisas. Tem gente que crê num Deus que só prepara algumas coisas. Então a gente vai criando e a gente vai moldando e a gente vai olhando para a Bíblia Sagrada. E eu tenho a convicção, irmãos, que hoje o grande problema é o seguinte: quantas vezes você às vezes encontra com alguém na rua? Às vezes eu estou na rua, estou em algum lugar, estou na academia, às vezes alguém passa perto de mim e fala assim: ó, que Deus te abençoe. Eu parei de falar amém. Sabe por quê? Eu não sei que Deus que ele está falando. Olha, eu quero a bênção do meu Deus, do Deus da Bíblia, que eu acredito. Agora, se o rapaz tem um Deus que não é o meu Deus, eu não quero essa bênção. Então a pessoa, que Deus te abençoe, eu falo, amém. Ou quando eu vejo que é duvidoso, eu falo, bom dia. Eu fui agradável, né? Mas eu não vou falar amém. Hoje, quando eu vou falar para as pessoas, fulano, que Jesus te abençoe, porque Jesus só tem um. Deus tem um tanto, mas Jesus não tem só um Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque hoje tem muitos deuses. E eu falo isso sem medo de errar. Tem muita gente que está aqui nessa noite, que mesmo estando dentro da igreja, muitas vezes nós criamos um Deus que não é o Deus da Bíblia. A gente formula um Deus, a gente fabrica deuses, e a gente tenta fabricar um Deus de acordo com o que eu quero. Eu tento fabricar um Deus de acordo com o que eu acho. Eu tento fabricar um Deus de acordo com o que eu gosto. E a gente começa a virar uma fábrica de deuses. É por isso que eu falei, se eu perguntar aqui quem é Jesus para você, nós podemos ter respostas controversas. E podemos até ter uma discussão aqui, porque cada um cria de um jeito, cada um fala de um jeito, mas a grande questão é, quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente começa a entender que Jesus no Novo Testamento, ele é apresentado como duas faces de uma moeda, e é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Os dois nomes que aparecem sobre Jesus, um é Salvador, e outro é Senhor. Você sabe o que é o grande problema da nossa sociedade hoje? Que todo mundo quer o Jesus Salvador, o Jesus bonitinho, né? Que salva a gente, que abençoa a gente, que leva a gente para o céu, que é bacana, que abre porta onde não existe porta, que cuida da nossa família. É aquele Jesus de amor, é aquele Jesus de bondade. Então é muito comum as pessoas falarem que ama esse Jesus, que é o Jesus Salvador, que é o Jesus que realmente nos busca, que é o Jesus que muda a nossa vida, que é o Jesus que transforma a nossa história. Então quando nós olhamos para o Novo Testamento fala que ele era sim Salvador, só que o Novo Testamento apresenta apenas 16 vezes a palavra Jesus como Salvador. Você sabe por quê? Porque do outro lado da moeda, o texto da Bíblia fala que Jesus no Novo Testamento ele tem que ser reconhecido muito mais como Senhor do que Salvador. E aqui entra um grande problema. Sabe por quê? As pessoas querem o Jesus Salvador. É o Jesus que salva, é o Jesus que liberta, é o Jesus que cura, é o Jesus que ajuda você a arrumar uma namorada, é o Jesus que você que está encalhado, ajuda você a arrumar um casamento, é o Jesus bonzinho, né, que faz tudo aquilo que a gente quer, e todo mundo gosta desse Jesus, todo mundo acha bacana esse Jesus, todo mundo quer estar junto com esse Jesus. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, a gente começa a entender que a mesma Bíblia, que tem no Novo Testamento apenas 16 vezes a palavra Jesus como Salvador, ela tem perto de 600 vezes a palavra Jesus como Senhor. Como Senhor. E aqui muda um pouco a figura. Quando a gente olha para o grego, a palavra Senhor vem da origem Kyrios. E Kyrios significa o dono, o mestre, o rei, aquele que tem domínio sobre tudo e sobre todos. E aqui a gente esbarra numa seguinte questão. Qual questão, irmãos? Por que as pessoas gostam de Jesus Salvador? Porque é o Jesus que faz tudo que eu quero,
é o Jesus que me salva, é o Jesus que me cura. Quem não quer tudo isso, irmãos? Todos nós queremos. Só que a gente tem que entender que de um lado tem esse Jesus Salvador e do outro lado Ele é o Jesus Senhor. E por que nós rejeitamos o senhorio de Cristo na nossa vida? Porque se eu falo que Cristo é o meu Senhor, eu não posso viver da maneira que eu estou vivendo. E aqui o negócio muda um pouco de lugar. Sabe por quê? Porque se Ele é Senhor da minha vida, eu não sou mais o dono dos meus sonhos, Ele é o Senhor da minha vida. E quando a igreja de Cristo começa a fabricar um Jesus que só salva, a igreja começa a criar um Deus falso. Irmãos, e nós temos o erro de às vezes estar adorando um Deus que é falso, mesmo estando dentro da igreja. João Calvino fala que o nosso coração é uma fábrica de deuses, ele fabrica deuses um atrás do outro, e nós corremos o risco disso. E o que acontece? Quando nós olhamos para Jesus só como Salvador, isso muda um tanto de coisa na nossa vida. Isso gera um grande número de pessoas mimadas dentro da igreja. Pessoas mimadas. Em que sentido que elas são mimadas? Eu quero isso, e se Deus não faz, eu vou sair da igreja. Eu quero ganhar dinheiro, e se Deus não me der dinheiro, eu vou parar de trazer o dízimo. Eu quero que Deus arrume algo para mim, uma porta nova de emprego, e se Deus não fizer isso, eu vou parar de tocar no louvor, eu vou parar de servir, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo. Por quê? Porque é uma geração totalmente mimada, e uma geração que olha para um Jesus que não é a totalidade da Bíblia, que não é aquilo que a Bíblia ensina. Muitas pessoas olham para Ele como Salvador, como alguém que tem que se virar para me abençoar, e como se tudo isso resolvesse. Irmãos, e quando nós olhamos para o Novo Testamento fala que nós temos que crer que Jesus, Ele é Salvador, mas no Novo Testamento mostra que acima dele ser o nosso Salvador, Ele tem que ser Senhor das nossas vidas. E em vários textos a gente vê isso. No dia de Pentecostes, quando eles estavam ali pregando a palavra, Pedro concluiu a pregação e disse o seguinte na conclusão: a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Depois ali, quando Paulo ele respondeu ao carcereiro de Filipos, ele fala o seguinte: olha, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo responde o seguinte: crê no Senhor Jesus, ou no Quírios, e serás salvo tu e a tua casa. Em 2 Coríntios 4:5, Paulo fala o seguinte: pregamos a Cristo Jesus como Quírios. Como quem? Como Senhor. Em 1 Coríntios ele afirma que todos os que estão invocando o nome do Senhor Jesus, esses serão salvos. Então, meus irmãos, quando eu olho para essa palavra, eu começo a entender uma questão muito interessante. Jesus, ele é o Salvador, mas você não pode ficar olhando para Jesus só nessa ótica da salvação. Você tem que entender também que o mesmo Jesus que é o Salvador, Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Ele tem que ser o Senhor da sua história. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, os apóstolos nunca, em momento algum, eles mutilaram Jesus. Eles sempre mostraram: olha, Ele é Salvador, mas Ele é também Senhor. Ele é também Senhor. E quando a gente não entende isso, sabe o que é o grande problema? A pessoa que tem Jesus só como Salvador é aquele tipo de pessoa que faz assim. Eu coloquei até uma frase aqui para explicar. Ele fala assim: ó, Jesus é o meu Salvador, Ele morreu por mim, eu aceito isso, mas da minha vida cuido eu. É mais ou menos isso. Não, Jesus me salvou, eu sou um salvo, eu aceito isso, mas quem cuida da minha vida sou eu. Esse que pensa assim é aquele tipo de crente que é crente aqui na igreja. Lá fora ele faz tudo de qualquer jeito, e pior do que o que não é crente faz. E sabe por que ele faz isso? Porque para ele Jesus é aquele Deus bonzinho, que salva, que cura, que liberta. É como se a vida dele com Deus resumisse a domingo à noite. Culto para ele é isso aqui, vida com Deus é isso aqui, servir a Deus é bater o cartão aqui na igreja e ponto, acabou. Aí na segunda-feira o cara faz tudo errado, ele dá mau testemunho no trânsito, ele dá mau testemunho onde ele coloca a planta dos pés, ele não paga a conta em dia, ele grita com a esposa, ele briga no trânsito, ele faz um tanto de coisa que não deveria fazer. Sabe por quê? Porque ele acredita num Jesus que é só Salvador. Ele não acredita num Jesus que é Senhor, um Jesus que tem que guiar os passos, um Jesus que tem que contornar o coração, um Jesus que tem que mudar a realidade. Então não faz sentido nós vivermos dessa maneira. E quando eu e você assumimos que Ele é Senhor, sabe o que tem que acontecer? Se eu falo assim: ó, Jesus é o meu Senhor,
automaticamente eu tenho que saber aonde eu devo me colocar. Se Ele é Senhor, eu sou servo. E a palavra servo no Novo Testamento é sinônimo de escravo. Então quem é servo, de acordo com o Novo Testamento, é escravo. E aí você entende, irmãos, que muitas vezes nós vamos orar, e quando você tem na sua mente esse Jesus só Salvador, quantas vezes você vai orar, você faz assim, você levanta as suas mãos e fala assim, Senhor, ou seja, dono de tudo, soberano, Rei dos reis, aquele que tem as rédeas em suas mãos. Aí você começa bonitinho, Senhor, né? Aí você começa a orar, passa 30 segundinhos, você começa, eu ordeno que o Senhor faça isso, eu decreto que o Senhor faça aquilo, eu quero agora que o Senhor mude essa história. Gente, não faz sentido. Ele é ou não é Senhor? Se Ele é Senhor, esse tipo de oração não dá certo. Não dá certo. Se Ele é Senhor, não é você que dá as cartas, é Ele que dá as cartas. E sabe qual que é o grande problema que nós enfrentamos hoje? Por que as pessoas têm dificuldade com o senhorio de Cristo? Tem dificuldade porque se você assume que Ele é Senhor, você tem que mudar a sua vida. E hoje nós vivemos em uma sociedade que é muito complexo tudo isso. Sabe por quê? A gente vê que antigamente a gente tinha uma linha de pensamento, né? Que era a linha de pensamento que a igreja buscava muito a questão financeira. A gente quer ganhar dinheiro e Deus vai dar dinheiro para a gente, né? Que é conhecida aí a teologia da prosperidade. Hoje em dia, por que as pessoas têm dificuldade com o senhorio de Cristo? Porque hoje, irmãos, o ser humano, o homem, ele quer se tornar o centro de tudo. Ele quer ser o centro, até dentro da igreja. Tem muita gente que quer ser o centro. E hoje em dia muitas pregações falam isso. Olha, tudo que você precisa está dentro de você. Você está tudo aqui, ó. Basta você colocar isso para fora, colocar isso em prática, está tudo aqui. E a gente sabe que não é assim. Isso pode dar certo com um, com o outro, mas não vai dar certo com todo mundo. E com aqueles que não dá certo, a pessoa desespera, a pessoa suicida, a pessoa acha que ela falhou naquela missão, a pessoa acha que ela pisou na bola em algum momento do processo, e não é por aí, gente. Esse texto nos deixa claro que nessa noite eu tenho que sair daqui falando assim, não, Ele é o Salvador, mas Ele é o Senhor da minha vida, e se Ele é o Senhor da minha vida, eu tenho que tomar algumas posturas. E qual postura eu devo tomar? Eu coloquei aqui que aquele que é servo, ele tem que entender que não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Então, irmãos, quando você entende que Jesus é Senhor, a sua vida está debaixo do senhorio dele, você é um escravo dele, você é um servo dele, você começa a entender então que as coisas não acontecem do seu jeito, mas as coisas acontecem do jeito dele, e você fica feliz com isso, porque você sabe que ele sempre tem o melhor para a sua vida, ele sempre tem o melhor para a sua família, ele sempre tem o melhor para o seu coração. Então nós temos que começar a entender isso, porque muitas vezes, quando nós olhamos para ele só como nosso Salvador, às vezes tem gente que lê a Bíblia e fala assim, não, Isaías fala isso, eu concordo com Isaías. Aí ele vai um pouquinho para frente, Jeremias fala isso, não, com Jeremias eu não concordo não. Ah não, Apocalipse eu concordo, Romanos eu não gosto muito não. Por quê? Porque não é do seu jeito, é do jeito dele. E você ou aceita a Bíblia como um todo, ou você não tem como aceitar ela de maneira alguma. E quando eu começo a entender por que as pessoas não querem Jesus como Senhor, porque se você assume Ele como Senhor, Ele vai ter que tomar conta da sua vida, e Ele vai ter que governar sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes. Ele vai contornar e ajudar você a lidar com os problemas do coração. Ele vai guiar os seus passos. E quando você entende, fala assim, Cristo, eu quero isso, algumas coisas vão ter que acontecer. Uma delas, eu coloquei aqui apenas 3, é a obediência. Se Ele é Deus e você é servo, se Ele é Senhor e você é escravo, você tem que obedecer a Ele. Você tem que obedecer. E para obedecer você tem que ler a Bíblia, e você tem que gastar tempo, você tem que orar. Então aquele que fala assim, Jesus é o meu Senhor, ou seja, é Ele que toma conta de mim. Às vezes eu tenho vontade de ir em tal lugar, eu não vou, eu quero ir, eu gosto dali, eu gosto daquele ambiente, eu gosto daquele tipo de festa, eu gosto daquele tipo de pessoa, mas a Bíblia fala que não é bom eu estar naquele lugar. Eu obedeço a Ele, então eu não vou naquele lugar. Eu gosto de fazer tal coisa que dá tanto prazer para a minha carne, mas a Bíblia fala que eu não devo fazer isso. Então eu vou fazer o quê? Obedecer. Isso é o que o servo faz com o seu Senhor.
ele obedece, ele simplesmente faz aquilo que o seu Senhor quer. Então, se você está aqui nessa noite e está cansado de olhar para Jesus só como um Salvador, é hora de você falar: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, eu quero te obedecer, Deus. Eu quero ler a sua palavra, eu quero colocar em prática aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero realmente viver uma vida de acordo com o seu evangelho. Eu quero realmente fazer a sua vontade. A Bíblia fala que quando nós somos obedientes, quando nós honramos a Deus aqui na terra, o nome de Deus é glorificado no céu, o nome de Deus é exaltado no céu, e Deus fica feliz, porque Deus, como Pai, Ele olha para mim, Ele olha para você. Irmãos, e o maior prazer de um pai é ver o filho sendo obediente. É ou não é? Você quer ver um pai triste? É quando o filho desobedece na frente dos outros. Ah, para quê? Aquilo ali acabou. Você quer ver um pai feliz? É quando alguém fala assim: nossa, seu filho é obediente, né? Rapaz, a gente se enche igual um pastel de feira, a gente fica grandão, né? Quando fala do nosso filho. Você fica feliz, você fica vibrando com aquilo, né? Por quê? Porque o pai gosta de ouvir que o seu filho é obediente. Irmãos, Deus é Pai. Deus é Pai. E se Ele é Senhor da sua vida, começa a obedecer a Ele. Mas não é obedecer só aqui não. É obedecer na rua. É obedecer em todos os lugares que você coloca a planta do seu pé. É obedecer na faculdade. É obedecer no trabalho. É obedecer no seu lazer. É obedecer em tudo quanto é lugar. Então, se Ele é Senhor, você tem que obedecer. E outra coisa também, não só obedecer, mas como também viver uma vida de submissão a Cristo. E o que é submissão? Para mim esse ponto aqui é o mais difícil, sabe por quê? Porque submissão é você se colocar debaixo da missão de Cristo. O que isso quer dizer? Cristo é Senhor da minha vida, ok? Então, se eu chegar amanhã no meu serviço e o meu patrão falar assim: olha, você está dispensado. Quando eu entendo que tudo o que acontece na terra tem a permissão do céu, eu vou ficar triste porque eu preciso daquele serviço. Mas isso não vai acabar com a minha vida. Eu vou sair dali entendendo que Deus permitiu que aquilo acontecesse. E se Deus permitiu, eu vou aceitar. Submissão. É você chegar no hospital e o médico falar para você assim: olha, você tem um problema de saúde grave. E você ficar triste com aquilo, porque todos nós entristecemos diante de problemas. Mas você entender: não, isso faz parte da missão de Deus para a minha vida. E eu sou submisso. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar. É você perder alguém que você ama tanto, e você chorar, sofrer por conta daquela pessoa que perdeu, mas ao mesmo tempo você fala assim: Deus, eu sou submisso, Deus. Eu sei que as rédeas do universo estão em suas mãos, Deus. Eu sei que tudo que acontece aqui coopera para um bem maior. Então eu não estou feliz com isso, Deus, mas eu aceito. Eu não entendo. Eu não compreendo a minha dor. Eu não sei por que eu estou passando por essa dificuldade, mas o meu coração é submisso ao Senhor. A pessoa que entende isso, ela não vive reclamando, ela não vive se vitimizando, ela não vive se colocando à margem. Não, ela entende: não, se Deus permitiu, amém. Se Deus permitiu, glória a Deus. Se Deus permitiu, é porque Ele tem um propósito maior. Isso é uma vida de submissão. A gente tem que ser submisso, irmão. A gente sempre ora para as pessoas. Hoje mesmo eu orei para uma pessoa que está enferma da igreja. Eu fui lá, eu orei, e ela falou para mim, falou: pastor, eu estou aqui, e o quadro dela é grave. E ela falou assim: pastor, eu vou ficar boa, pastor. Vou ficar boa. Eu vou lá na igreja dar testemunho, pastor. E humanamente falando, eu conversei com a filha, que é da área de saúde. A filha falou que humanamente falando não tem possibilidade. E ela: pastor, eu vou lá na igreja dar testemunho, pastor. E a gente ora, e qual que é a vontade da gente? Deus cura. Mas no final a gente tem que falar a oração do Pai Nosso: Deus, que seja feita a tua vontade. Isso é submeter a minha vontade à vontade de Deus. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é fácil, mas nós não temos outro jeito. Então o servo ele obedece, o servo ele é submisso, e por fim o servo também, ele sabe o seu lugar. Ele sabe o seu lugar. Irmãos, se você for analisar, hoje não tem como a gente explicar muito isso, porque mudou. Mas naquela época, uma relação de servo e de patrão, ou de senhor e escravo, era uma relação assim: quem decidia o que ia ser feito é o patrão. Estando certo ou estando errado, quem decidia era o patrão, né? Com certeza tem todo mundo aqui trabalha, presta seu serviço.
Tem hora que seu patrão fala para você assim, ó, faz tal coisa, é o pior serviço. Mas quem tem juízo obedece. É ou não é? Você precisa daquilo, é ali que você ganha o pão de cada dia, é ali que você recebe o salário para manter a sua casa em dia. Tem coisa que você faz contrariado, mas você tem em mente que eu tenho que fazer. Por quê? Porque o meu patrão pediu para eu fazer. E se o meu patrão pediu, quem manda aqui é ele. Então eu vou obedecer mesmo contrariado e mesmo não entendendo. Então, irmão, você entende que esse texto aqui mostra para mim e para você que a gente tem que saber o nosso lugar. O nosso lugar. E por que muitos têm dificuldade de reconhecer como Senhor? Porque se Ele é Senhor, eu sou servo. Se Ele é o dono, eu sou escravo. Se Ele tem o poder, eu tenho o compromisso de obedecer. E isso nos coloca no lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Hoje em dia, foi dado muito poder para a mão do ser humano. E hoje em dia é bastante comum você ver gente brigando com Deus. Hoje em dia é bastante comum você ver gente emburrada com Deus. Hoje em dia é bastante comum você ver pessoas cheias de coisas pequenas, brigando, falando, discutindo. Sabe por quê? Porque a gente não entende direito qual o lugar que nós temos que estar. E se tem uma coisa que você precisa de entender, é que Jesus, Ele é o nosso Salvador. Mas você precisa de reconhecer não só como Salvador, mas você tem que reconhecer como Senhor. Este é o ponto central do Evangelho, que Jesus, Ele é Salvador, mas Ele é também Senhor. Salvador e Senhor. Então, nesta noite, você tem que sair daqui respondendo a seguinte pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se Jesus para você é apenas o Salvador, ou se Jesus para você é um Deus que você mesmo fabricou com as suas mãos para o seu prazer, você cai no risco de estar sendo um idólatra, adorando um Deus que não tem base bíblica. Mas que nesta noite, meu irmão, minha irmã, você pode olhar para esse Jesus e ver que Ele é Salvador sim, mas que você possa sair daqui falando: eu quero esse Jesus, não só como Salvador, mas eu quero também que Ele seja o Senhor da minha vida, eu quero que Ele seja o Senhor da minha família, eu quero que Ele guie os meus passos, eu quero que Ele realmente mude o meu coração. E para você falar isso, para você viver isso, não é só falar da boca para fora, mas você vai ter que tomar posição, você vai ter que mudar a postura. O servo faz o que o seu senhor manda. O que o senhor manda? Está na Bíblia. O servo quer estar perto do Senhor. Como que eu fico perto de Deus? Através da oração. O servo, ele tem prazer em fazer a vontade do seu Senhor e do seu Pai. E eu tenho que mudar realmente a minha vida. Tem muitas coisas que eu preciso mudar. Tem muitas coisas que você precisa mudar, se você quer ser servo de Deus. Mas nesta noite, irmãos, eu quero te encorajar a sair daqui falando: Deus, eu não quero mais o Senhor só como o meu Salvador. Eu quero que o Senhor seja também o meu Senhor. Senhor, o meu Quírios, o dono da minha vida. E eu quero viver uma vida de acordo com a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus, nós vamos cantar mais uma canção.